Quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E olha só, é muita notícia, muita informação, vocês sabem disto. Eu nem quis fazer vídeo no dia de ontem, devido ao tanto de vídeos que estavam já rolando pela internet. Eu seria mais um falando a mesma coisa. Claro que cada um tem uma opinião diferente, mas eu preferi esperar para ter um pouquinho mais de conhecimento do que está acontecendo. E eu vou começar pelo fim, ou seja, começar de hoje para ontem. Por quê? Claro que todo mundo já esperava, por mais que eu, no fundo, tivesse uma esperança de que aquele ministro pudesse reconsiderar e colocar na balança os riscos de não ceder ao desejo de Jair Bolsonaro de poder viajar aos Estados Unidos. Eis que hoje realmente ele tomou uma decisão e não vai liberar o passaporte para o mito poder viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump. Ok. Quais foram os motivos? Bom, tudo começou no dia de ontem, quando Paulo Gonet, que é o ministro da Procuradoria-Geral da República, escreveu que não concordava com a liberação do passaporte para Jair Bolsonaro. Foi a decisão que ele tomou e mandou para o ministro Alexandre de Moraes. Gonet disse que interesses privados de Jair Bolsonaro não poderiam ser superiores a interesses públicos do governo brasileiro, que Jair Bolsonaro está indiciado por crimes, isto representa o interesse público e, portanto, o interesse privado não poderia ser superior a isto. Ok. Aquela desculpa muito fácil de ser dada para quem realmente, de antemão, já não queria mesmo dar um aval. E eis que, então, Alexandre de Moraes sentou em cima. E vocês entendem o que eu quis dizer com sentar em cima do que fez Paulo Gonet, né? Por quê? Segundo Alexandre de Moraes, vejam só, primeiro, o Jair Bolsonaro não conseguiu provar que recebeu um convite de Donald Trump. Isto é, a mais das bobagens que podem vir da cabeça de uma pessoa que conhece exatamente como funciona o protocolo de convites de uma posse americana. Primeiro que o convite, ele não é um convite governamental, é um convite pessoal do presidente que vai tomar posse. Tanto é que todas as despesas de posse são bancadas por Donald Trump e por aqueles que colaborarem com a festa. Não é dinheiro público que vai bancar a posse de Donald Trump. Não é que nem aqui no Brasil que o governo banca tudo, não. Lá Donald Trump vai ter que enfiar a mão no bolso, colaboradores, e portanto o convite é um convite pessoal. Se Donald Trump nem quisesse festa alguma na posse, não teria. Então ele mandou aquele convite protocolar, que é de quem está cuidando da festa, que está convidando as pessoas. E mesmo que Alexandre de Moraes tenha dito inicialmente que faltou informações de data, dia, isto foi passado. Portanto, essa desculpa não é válida, de que Bolsonaro não conseguiu comprovar o convite. Mas o pior veio depois. Segundo Moraes, o passaporte não poderia ser liberado por risco de fuga de Jair Bolsonaro. Esta é a maior das infâmias possíveis, já que nós bem sabemos que o risco de fuga de Jair Bolsonaro é zero. Prova disso que ele saiu do país, ficou quase 3 meses fora e voltou. Já durante toda a bagunça e todas as acusações que já caíam em suas costas, lá no início de 2023. Ele voltou. Depois ele saiu para o evento de posse do Milei, foi para a Argentina e voltou também. E outra, se quisesse realmente fugir, o tamanho da fronteira seca que existe no Brasil, ele poderia ter saído há muito tempo, pelo Uruguai, pelo Paraguai. Então essa desculpa é a tremenda desculpa de quem não sabe como dizer não. Deu essa desculpa para justificar. Mas nós sabemos que o não tem outro peso, que é aquele peso de não dar importância maior a Jair Messias Bolsonaro, que foi de fato
convidado que ao atual presidente da República, que nem sequer foi lembrado por Donald Trump. Não mereceu a atenção de Donald Trump para ser convidado. Ou seja, onde já se viu deixar Jair Bolsonaro sair numa foto ao lado de Trump, de Milley, de Bukele, de Giorgia Meloni, e o Lula não. Onde já se viu isso? Seria uma depreciação maior do que a que já existe com a figura do mandatário brasileiro. O mundo não se interessa mais pelo mandatário brasileiro. O mundo não ouve mais o que diz aquele inquilino do Palácio do Planalto. Ninguém quer sequer ouvir o que ele tem a dizer, porque a importância dele é zero. Tanto é que não é ele que governa o Brasil. Nós sabemos disto. Então, é óbvio que isto foi o que nós podemos dizer antecipadamente como um tiro no próprio pé. Por quê? A situação daqui por diante com relação a Brasil e Estados Unidos ficará muito difícil, por vários motivos. Primeiro, porque assim como o atual mandatário brasileiro disse em alto e bom som que iria se vingar de todos na sua volta, sem dizer isto, Donald Trump também já deu o recado, também vai se vingar. E não só de quem praticou maus tratos com ele nos Estados Unidos, mas todos aqueles que colaboraram com tudo que aconteceu. E o Brasil colaborou, difamando, criticando, chamando-o de culpado. Ele vai entrar de sola, vai impor taxações pesadas ao Brasil, que não tem cacife e muito menos bolso para bater de frente com os Estados Unidos. E como o lema do atual governo americano vai ser, do atual não, do próximo governo americano, vai ser a defesa pela liberdade, né? E a liberdade de expressão. É claro que o que está acontecendo no Brasil já entrou no radar de Donald Trump, de Elon Musk, de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. Todos eles vão combater frontalmente a todos que estão lutando contra a verdadeira democracia, contra o direito e as liberdades do povo. E principalmente vão lutar contra a censura, que é o calcanhar de Aquiles do atual governo. Porque aqui sim, o atual governo quer implementar uma censura pesada. Tanto é que o alvo são as Big Techs. Eles querem censurar as redes, que é quem dá voz à direita, né? Prova disto, a repercussão do vídeo que fez o Nicolas Ferreira, que ultrapassou 200 milhões de visualizações, atingiu o Brasil inteiro. E nós já vamos falar sobre isso também. A situação está tão ruim que vocês viram que ontem mesmo o próprio Wall Street Journal, que é o principal jornal procurado por empresários, por investidores, todo mundo que vive no negócio ou com negócios, procura leitura no Wall Street Journal. O próprio jornal antecipou que o ministro Moraes não iria liberar o passaporte, não iria devolver o passaporte. E isto, por si só, já estava deixando marcado que a relação com os Estados Unidos seria muito difícil. Eles vão sim propor o cancelamento de visto nos passaportes dos ministros e todos aqueles que estão trabalhando contra a liberdade de expressão no Brasil. Eles vão forçar os tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, a abrir ações contra essas pessoas que estão praticando atos autoritários contra brasileiros que estão presos. Isso não vai ficar barato. E o Brasil vai ficar com o pires na mão quando sofrer o aumento de taxações e não poder vender seus produtos como costuma vender até hoje. Porque, por enquanto, o Brasil ainda tem o apoio de Joe Biden, que é aquele presidente que veio para destruir também os Estados Unidos. Felizmente não deu tempo. E tudo que ele estragou, Donald Trump vai consertar. Portanto, a resposta vai vir.
Donald Trump vai pensar assim: eu fiz um convite e não foi Bolsonaro que recusou, foi aquele ministro que não deixou ele vir. Então aguardem que vai ter muito assunto sobre isso ainda, né? Hoje mesmo o jornal de esquerda The New York Times também fez uma matéria sobre a recusa na devolução do passaporte a Jair Bolsonaro. Já saiu nos Estados Unidos, explicando os motivos. Ou seja, a imprensa americana está acompanhando de perto. E aí, claro, o The New York Times diz que Jair Bolsonaro está usando a figura de Donald Trump, de Elon Musk e de Marco Rubio para poder voltar ao Brasil, para voltar ao poder no Brasil. Ele conta que Donald Trump poderá agir de uma forma a favorecer Jair Bolsonaro a ter de volta sua elegibilidade. E isto tudo não está fugindo ao radar, muito pelo contrário, é a pura verdade. Vai interferir, vai influenciar e muito. Agora, o que vocês acham que poderia acontecer para abafar um pouco a derrota fantástica do governo com relação ao tal PIX? Era justamente a notícia do Alexandre de Moraes negar o passaporte a Jair Bolsonaro. Ajudou a abafar um pouquinho. Não antes de ver todo o estrago que se causou no atual governo. Então vamos lá, vamos com calma. Eu sei que está todo mundo contente, todo mundo feliz. Como eu disse, aquele vídeo fantástico do Nicolas Ferreira estourou a boca do balão, mais de 200 milhões de visualizações, fez com que o governo desse um passo atrás e cancelasse aquela portaria do Banco Central de verificar a movimentação bancária dos brasileiros que se mostrassem acima de R$5.000, voltaram atrás. Claro, não antes de dizerem que a reclamação dos conservadores, que o vídeo do Nicolas Ferreira eram fake news. A imprensa da Globo News, aquelas militantes, aquelas empregadinhas do governo que trabalham na Globo News, todas destilando veneno, com aqueles dentes raivosos, dizendo que as fake news derrubou um projeto do governo. Eles sabem perfeitamente que não deu certo. Tiveram que dar um passo atrás. Mas, agora, eu quero lembrar o seguinte, meus amigos. Presidente do Banco Central, indicação do atual mandatário, certo? O diretor da Receita Federal, indicação do atual mandatário brasileiro. Quem está no comando da COAF, indicação do governo atual. Ou seja, tudo que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: eles já ficaram do dia 1º de janeiro até ontem bisbilhotando na conta dos brasileiros. E tenham certeza que vão continuar fazendo isso durante o ano todo. Pois quem é que vai conferir? Quem é que vai lá? Olha, a Receita está vasculhando a conta ali do Zé da Esquina. Ninguém tem como saber. Eles vão sim. Vai passar o ano inteiro, todo mundo vai esquecer o assunto taxação de PIX, que na verdade o PIX não ia ser taxado de fato. Era a movimentação financeira que ia provocar a obrigatoriedade do brasileiro declarar. Caso contrário, poderia ser penalizado com 27,5% de imposto, mais a multa. Então, vai passar o ano inteiro, o assunto PIX desapareceu, mas o ano que vem, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, eles, de antemão, já sabendo qual foi a sua movimentação bancária, vão jogá-lo na chamada malha fina. Ah, você caiu na malha fina. Você vai lá ciente de que é alguma contradição em algo que você declarou e que quem recebeu não declarou e vice-versa. E não é. Eles já vão estar sabendo quanto você ganhou e quanto você gastou. Não se enganem quanto a isto. Não se enganem. Esse governo não veio para trabalhar de forma honesta. Esse governo veio para dar um golpe na população brasileira. Eles querem sim destruir a economia brasileira. Esse é o plano. Há quem diga que não, o governo agora vai fazer um plano aí para que garanta que o PIX não seja
taxado, que isso, que aquilo. Mentira, nada disto. Então, nós estamos diante de uma situação que realmente faz com que a gente, digamos, fiquemos atentos para as movimentações desse governo. Porque certamente o que eles querem é sim encontrar uma forma de aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, já que o país não produz, eles precisam o quê? Criar impostos. Porque não existe outra maneira de aumentar a arrecadação. Quando o país está produzindo, as indústrias estão aceleradas, isto gera emprego, gera trabalho, gera comércio e o governo ganha nos impostos. Só que o país não está girando desse jeito. Não tem mais como taxar empresas, né? Arrancar impostos de formas naturais. Então eles precisam encontrar maneiras de taxar a população, que não tem para onde correr. Isso é muito fácil de entender. O Brasil não produz. Ora, se não produz, como que o país vai crescer? Não tem como. E aí, se o governo gasta mais do que deve, é evidente que o caixa não vai fechar. É evidente que as contas não vão fechar. E se a conta não fechar, só não é aberto um processo de impeachment contra o atual presidente da República se o Supremo não autorizar, né? Porque, a bem da verdade, o Congresso Nacional, até o dia 1º de fevereiro, não vai fazer absolutamente nada. Em fevereiro, com os novos presidentes, muito menos farão. Por quê? A chance de Alcolumbre ser o presidente do Senado é muito grande. E nós já sabemos quem é Alcolumbre, que é cupincha dos ministros do Supremo. O cara que vai assumir a Câmara dos Deputados é cupincha do Arthur Lira, que nada fez também. Então, é claro que só não vai rolar um impeachment porque eles não querem, porque motivos para isso já existem. Então vamos ficar espertos. Não vão aí se esquecer de anotar direitinho tudo que vocês ganham, mas tudo que vocês gastam também. E não é só por conta de Pix nem de cartão de crédito. Porque vocês bem sabem que quando entra o dinheiro do mês, que normalmente ou é no final do mês ou na primeira semana do mês, a primeira coisa que o brasileiro faz, o que é? Pagar suas contas, né? Fazer no mercado, abastecer a geladeira e depois passar o resto do mês sofrendo para sobreviver com a migalha que sobrou. Então, é claro que tudo que você gastar é importante. Gastou com o médico? Ótimo, o médico dá para abater no imposto de renda. Dentista? Ótimo. Isso para quem pode ir num dentista, né? Porque o preço do jeito que é também, e plano dentário no Brasil é uma escassez, né? E aí tudo que você gasta, você anota. Porque quando chegar lá no final do ano, que você for declarar, eles vão dizer, pô, você ganhou 5 mil, gastou 5.500, né? Você gastou esses 5.500 com o quê? Foi com Pix? Não foi só com Pix. Foi aqui com o dentista, com o médico, foi no mercado, né? Foi no oculista. Ou seja, guardem tudo para justificar suas despesas. E claro, se você puder negociar, por enquanto, em dinheiro, melhor. É melhor não se arriscar. Não estou dizendo que vai ter taxação em Pix. Não vai. Mas é o leão que vai te pegar lá na frente. Tenho certeza disto. Esse governo veio para ajudar o povo. O que eles querem é destruir a economia e colocar o povo numa coleira ditatorial para que eles se perpetuem no poder. É assim que eu estou enxergando a coisa, é assim que eu consegui diluir todas as informações que chegaram até agora. Eu estou gravando esse vídeo às 15 horas e 30 minutos e muita coisa pode acontecer ainda. E se vier alguma novidade, amanhã nós comentamos. Ok? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Espero poder voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.